O que diferencia uma civilização de um bando de monstros? A palavra? Hierarquia, em alguma medida, cultura. No vídeo de hoje, nós vamos entender por que Bowser é uma reversão da lenda arturiana e de como esses personagens, cada um deles representa uma falha de caráter fundamental que os distancia daquele ideal das novelas de cavalaria. Hoje vamos falar sobre literatura clássica e sobre jogos. Sejam todos muito bem-vindos à nossa página. Tudo isso e muito mais, depois da vinheta. Enquanto nós temos um rei Arthur nas lendas arturianas, que é um homem sábio, controlado e que se preocupa com o seu povo, nós temos Bowser com uma sombra disso. Um dragão, uma criatura tirana que busca manter o controle absoluto. Então nós nos chamamos aqui, desse extremo oposto, de anti-Arthur. Quando nós observamos da perspectiva clássica da literatura, o Bowser é o extremo oposto daquilo que se espera de um rei nesse sentido. E o mesmo nós poderíamos dizer desse personagem que vocês veem aqui na tela, Kamek. Vocês percebem? Nós temos essa lenda de Merlin, esse mago sábio que usa seu poder e que é uma criatura muito importante na infância e na vida adulta do rei Arthur, para guiá-lo em sua jornada. Nós temos um guia espiritual. Só que aqui nós temos uma reversão desse valor. Nós temos um guia espiritual que trabalha para que se mantenha a hierarquia de um tirano, para que o mal prevaleça. Então nós temos um anti-Merlin aqui também, e nós temos Bowser na posição de um anti-Arthur, o que é uma coisa particularmente divertida, diga-se de passagem. Vocês percebem o que eu quero dizer quando nós temos uma reversão? Recomendo muito que vocês façam a leitura das lendas arturianas e depois façam algumas comparações aqui, assim como as brumas de Avalon. Mas agora, vamos para a próxima parte dessa análise divertida, que eu tenho certeza que vocês vão apreciar: os cavaleiros. Vamos lá! Sempre quando eu faço algumas análises literárias um pouco mais profundas, eu gosto de pôr os Koopalings, esses soldados mais fortes de Bowser, como sendo sombras dos cavaleiros da Távola Redonda. E muitas pessoas se confundem às vezes quando mencionam isso em voz alta. Então aqui nós nos aprofundamos. Nós temos uma influência de cantores ou pessoas da cultura pop que influenciaram o nome desses personagens, mas os comportamentos são muito peculiares, porque eles são diametralmente opostos aos comportamentos ideais desses cavaleiros da Távola Redonda. Então nós temos uma tábua quadrada negativa aqui. Vejamos agora. Quando nós pensamos em Ludwig van Koopa, inspirado aí pelo nome de Ludwig van Beethoven, nós temos uma oposição ao Sir Galad. Enquanto Galad é a perfeição espiritual nas lendas arturianas, a humildade que alcança o grau, Ludwig é a perfeição técnica e intelectual cega pela soberba. É um personagem arrogante. Um busca a glória de Deus e a humildade, o outro a glória do próprio ego. Vocês percebem como nós temos um contraponto extremamente divertido aqui? Se nós pensamos nesse próximo personagem, na Larry Koopa e o Sir Gawain. Gawain é o símbolo da cortesia e da lealdade. Larry é uma criatura mais dissimulada e mais estratégica, muitas vezes o primeiro a atacar. É a cortesia transformada em trapaça. É o cavaleiro que esqueceu dos bons modos da guerra justa. Ele se opõe a esse personagem dessa maneira. Acho isso bastante divertido também. Mais um aqui agora para nós observarmos. Lemmy Koopa versus o Sir Percival. Percival começa como um jovem ingênuo que cresce em sabedoria com o tempo. Lemmy, inspirado pelo cantor do mesmo nome inclusive, escolheu a eterna ingenuidade, da loucura e dos brinquedos. Ele representa um jovem que se recusa a amadurecer para assumir sua responsabilidade no reino, ao contrário do que se espera de um cavaleiro da Távola Redonda. E se nós pensamos aqui agora no Morton Koopa, olha lá, Morton Koopa Jr. versus o Sir Bedivere. Esse cavaleiro da Távola Redonda é a lealdade antiga, o braço direito do rei Arthur. Morton, por outro lado no jogo, é a lealdade cega e irracional. Ele segue Bowser não por um código de honra, mas por uma obediência mecânica e bruta, sem o discernimento que Bedivere demonstrou no fim da vida de Arthur. Percebem o que eu quero dizer? As coisas ficam um pouco mais divertidas a partir daqui. A única fêmea desses Koopas, a Wendy O. Koopa, inspirada pela cantora punk, que tem um nome parecido, versus o Sir Tristão. Tristão ele é movido por uma paixão trágica e arrebatadora. Wendy transformou essa paixão em narcisismo. Enquanto Tristão sofre por amor por outra pessoa, Wendy só ama a si mesma e aos seus tesouros. Então é uma criatura perfeitamente contrária ao que o personagem representa.
Percebem o que eu quero dizer? Nós temos outro personagem interessante por aí. Quando nós pensamos em Bowser Jr. ou no Iggy Koopa, nós temos um paralelo bastante interessante com Mordred, com Sir Mordred. Nós temos um paralelo bastante direto aqui. Esses dois personagens funcionam bem, talvez, como uma contraposição. Olha lá. Mordred é o filho que traz a ruína por sua deslealdade nas lendas arturianas. Se nós usarmos aqui o Iggy, ele representa essa instabilidade que destrói a coesão da Távola Redonda. No caso aqui, uma tábua quadrada. Uma versão negativa. Ele representa essa instabilidade, mas nós podemos pensar também no Bowser Jr., que é o herdeiro direto, o filho de Bowser. Embora seja leal ao pai, ele perpetua esse ciclo de destruição que permitiria aí, se fosse o contrário, a paz no reino dos cogumelos. Então vocês percebem que coisa interessante. Quando nós observamos esses conteúdos aqui produzidos pelos japoneses, pelos jogos do Mario, nós temos uma oposição fundamental ao que acontece nas lendas arturianas. Enquanto esses personagens das lendas buscam sempre a virtude, nós temos aqui personagens que buscam a soberba, o orgulho, o egoísmo, sempre essas qualidades, essas falhas de caráter que os enquadram aí na categoria de vilões. São extremos opostos de tudo aquilo que seria o ideal nessas novelas mais antigas. E não se enganem. A literatura clássica, essas narrativas tão antigas, continuam se refletindo, mesmo em jogos como esses. Divertido, não é verdade? Sejam todos muito bem-vindos à nossa página. Meu nome é Vinícius, sou professor, crítico literário e escritor, sempre trazendo novidades da cultura pop para vocês, mas especialmente da literatura. Deixe nos comentários qual desses vilões aí é o favorito de vocês. E outra curiosidade aqui, será que vocês já leram as lendas arturianas? Ou as Brumas de Avalon? Bastante curioso aqui. Nos vemos nos comentários e até lá!